E se de uma hora para outra todos os 8 bilhões de humanos desaparecessem da Terra? Sem aviso, sem rastros, sem explicação. Carros abandonados nas estradas, aviões caindo do céu, fogões ligados, águas transbordando banheiras. Como a Terra reagiria? O que aconteceria com os animais, as cidades e com a natureza? E quanto tempo levaria para todos os traços da humanidade desaparecerem? Hoje vamos explorar esse cenário inquietante, o mundo sem nós. Nos primeiros segundos após o desaparecimento de toda a humanidade, o mundo parece o mesmo. Carros continuam se movendo por alguns metros antes de colidirem. Aviões que estavam no ar entram em queda livre. Em menos de um minuto, centenas de aeronaves caem pelo planeta, causando destruição localizada. Ao mesmo tempo, sistemas automáticos ainda continuam funcionando. Sem ninguém para desligar aparelhos, apagar luzes ou desligar motores, a eletricidade continua fluindo por algumas horas ou até dias, dependendo da infraestrutura local. Alarmes disparam, fogões ficam acesos, incêndios domésticos começam. Alguns se alastram, especialmente em áreas urbanas densas como Nova York, São Paulo e Tóquio. Enquanto isso, animais domésticos estranham o silêncio. Cães uivam, gatos se escondem. Muitos ainda ficam esperando dias na porta de casa pelos donos que nunca mais voltarão. Nas primeiras semanas, as cidades começam a entrar em colapso visível. Sem manutenção, estações de energia começam a falhar. As termoelétricas param por falta de combustível. As hidrelétricas resistem um pouco mais, mas logo falham por excesso de pressão ou ausência de operadores. As usinas nucleares entram em protocolos automáticos de segurança. Algumas conseguem resfriar seus núcleos por semanas, talvez meses. Mas, eventualmente, sem refrigeração contínua, começam os riscos de superaquecimento e, em alguns casos, vazamentos radioativos. Na natureza, espécies noturnas voltam a ocupar espaços urbanos. Raposas, guaxinins, veados e javalis invadem os bairros. Animais domesticados como gatos e cães começam a agir por instinto. Uns se tornam selvagens, outros não sobrevivem por falta de comida e cuidado. As metrópoles tornam-se selvas silenciosas. Silêncio, fumaça, natureza se infiltrando no concreto. Árvores crescendo pelas calçadas, ervas tomando fachadas. Com o passar dos meses, o impacto se aprofunda. Sistemas de esgoto entopem. A água potável começa a escassear nos encanamentos. Muitos edifícios, sem ventilação ou manutenção, começam a apodrecer por dentro. Mofo se espalha, estruturas enfraquecem, prédios inteiros desabam em áreas com manutenção precária. Pontes começam a ruir com a ação do tempo, especialmente aquelas expostas à maresia ou climas extremos. Em regiões como Veneza, Amsterdã e cidades costeiras, a ausência de controle sobre canais e diques causa inundações graduais. Animais de fazenda escapam ou morrem presos. As plantações apodrecem. Nas regiões rurais, a vegetação começa a dominar novamente as áreas de cultivo. Na esfera orbital, satélites começam a perder suas órbitas com o tempo. Alguns caem e se queimam na atmosfera.
A Estação Espacial Internacional continua em operação automática por um tempo, mas sem suporte da Terra, será abandonada para sempre no espaço. Dois, 3, 5 anos se passam. A natureza assume o controle por completo. As florestas crescem sobre as cidades. O clima começa a mudar lentamente sem a poluição industrial. O ar torna-se mais limpo, os céus mais azuis. Os níveis de CO2 começam a cair. Espécies ameaçadas se recuperam. Elefantes, rinocerontes, tigres. Os oceanos começam a se regenerar. Recifes de coral voltam a crescer. O plástico ainda é um problema. Garrafas e detritos flutuam por décadas, mas a quantidade deixa de crescer. Sem humanos, não há novos plásticos. Não há caça predatória. Os animais voltam a dominar a Terra, como era antes da era industrial. Mas novos conflitos surgem entre espécies que antes eram separadas por cidades humanas. Gatos selvagens caçam aves urbanas. Ratos e pombos se tornam presas fáceis para predadores maiores. Após 20, 30, 50 anos, cidades como Paris, Los Angeles e Xangai não passam de ruínas cobertas por vegetação. Estátuas tombam, arranha-céus desmoronam. O concreto racha, o asfalto se transforma em solo fértil. Árvores crescem sobre o que antes eram avenidas movimentadas. A própria fauna evolui. Animais voltam a desenvolver comportamentos naturais, readaptando-se a ambientes sem humanos. Com o tempo, quase tudo que construímos desaparece. As únicas estruturas que resistem por séculos são feitas de pedra maciça, como algumas pirâmides e monumentos antigos. Mas até essas serão cobertas por terra, musgo e raízes. Na ausência de escrita, gravações e tecnologia funcional, toda a nossa história se transforma em ruína arqueológica. Mil anos no futuro, qualquer vestígio da civilização humana praticamente desapareceu. Satélites mortos ainda orbitam a Terra como fantasmas metálicos. Mas na superfície, nada resta além de fósseis, ruínas de concreto e vestígios radioativos de antigas usinas. A Terra se regenerou. A atmosfera, os oceanos, os continentes. A vida floresceu sem nossa presença. Os ecossistemas estão em equilíbrio. Novas espécies dominam. E caso outra espécie inteligente surja um dia, talvez ela estude as ruínas de nossa civilização e se pergunte: quem foram os humanos? Por que sumiram? O desaparecimento da humanidade pode parecer um cenário extremo, mas revela algo profundo: o quanto interferimos e o quanto dependemos do planeta. Será que estamos cuidando dele ou apenas usufruindo? Talvez o verdadeiro poder da imaginação esteja em nos fazer refletir sobre o presente, porque a realidade alternativa pode estar mais próxima do que imaginamos. Obrigado por acompanhar este documentário até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa experiência audiovisual e que tenha se divertido também. Você gostaria de ver mais vídeos como esse? Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhuma realidade alternativa.
Até a próxima.